o passo a passo da regularização da tua obra lá na Receita Federal. Hoje, nesse vídeo, nós vamos falar ali dos 6 passos básicos que a gente tem que cumprir para regularizar uma obra, uma construção, junto à Receita Federal e deixar ela encerrada nessa parte, tá certo? Então, se esse assunto te interessa, se tu curte esse tipo de conteúdo, se regularização de obra, se redução de imposto, se economia de imposto te interessa, eu já vou te pedir, já te inscreve aqui no canal, já fica comigo nesse vídeo até o final, já curte, já comenta, já compartilha, porque toda semana eu trago um conteúdo aqui relacionado a INSS de obras, a regularização de imóveis, e te mostro a importância de ter o teu imóvel devidamente regularizado e averbado lá na matrícula do Registro de Imóveis. Agora, se tu caiu de paraquedas aqui e ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. O meu nome é Celso, eu sou engenheiro civil, eu sou especialista em regularização de imóveis e sou especialista em redução de INSS de obras de pessoas físicas. E eu tô aqui nesse canal, como eu te falei, toda segunda-feira colocando um vídeo te chamando a atenção para esse assunto. Então bora pro vídeo, vamos lá, quais são o passo a passo que a gente tem que cumprir, né, junto à Receita Federal para deixar a tua obra totalmente regularizada? Bom, o primeiro passo é um passo meio que básico. Primeira coisa é que quando chega um cliente que a gente precisa ter e avaliar é a documentação da obra, né? A gente precisa ter essa documentação, a gente precisa ter o alvará de construção, a gente precisa ter o habite, se caso a obra já esteja encerrada, a gente precisa saber se o cliente já tem a CNO ou não aberta, né? Vai depender de algum caso. Então, a gente precisa analisar as plantas, analisar a matrícula do imóvel, de repente analisar o IPTU. Por que que a gente precisa analisar esses documentos? Bom, nas plantas, o que que a gente vai ter? A gente vai identificar ali, né, se tem alguma área complementar, né, se tem alguma área passível de redução, alguma área que possa ser enquadrada como área complementar, que aí já garante um desconto lá no momento da aferição da Receita Federal. A gente detecta, né, isso com a avaliação das plantas, aí a gente vê o que está averbado em matrícula, o que não está, se é só terreno, se não é, tá certo? A gente analisa toda a documentação para ver, né, se realmente está tudo certinho ali para poder enquadrar esse imóvel da melhor maneira possível. Feita a análise da documentação, o segundo passo, o que é? É fazer a abertura do Cadastro Nacional de Obras, abertura do famoso CNO, tá certo? A gente faz a análise da documentação e abre o CNO de forma correta. Porque é muito comum, né, o CNO aparentemente é um documento muito fácil de ser preenchido. Aparentemente. Por que que eu digo aparentemente? Porque a gente pega muitos erros, né, de destinação, erros de área, erros de áreas complementares. Então é comum a gente pegar erros, né, para saber, principalmente quando o cliente quer preencher sozinho e a obra é antiga, mas nunca passou pela Receita Federal, ele cadastra como existente. Então, assim, a gente pega alguns erros que para nós até pode ser meio que básico, né? Mas que o cliente realmente ele não tem obrigação de saber aquilo, né? Então, o segundo passo é fazer o cadastro nacional da obra, né, do cliente, baseado no estudo da documentação que a gente fez, tá certo? Bom, o terceiro passo, né, aí a gente vai para a análise de notas fiscais e mão de obra. Por quê? Se o cliente tiver, dependendo do tipo de construção, nota fiscal de pré-moldado, né, de paredes externas pré-moldadas, de pilares, vigas pré-moldadas, de elementos estruturais metálicos que são usados na estrutura da edificação, a gente pode utilizar essas notas fiscais para abatimento do INSS de obra. E a gente faz toda a análise da mão de obra envolvida nessa construção. Para quê? Para a gente saber se a gente pode aproveitar essa mão de obra, né? Como é que é a contratação? É empreitada total? É empreitada parcial? É uma mão de obra autônoma? É uma mão de obra MEI? Né? Se é MEI, o prestador ele se enquadra dentro das atividades permitidas pela Receita Federal. Então a gente faz toda essa análise da mão de obra e das notas fiscais para ver se a gente consegue aplicar algum benefício fiscal que é permitido pela Receita Federal para fazer a redução desse INSS de obra. Então esse é o terceiro passo, né? Fazer toda a análise das notas fiscais, do material empregado e da mão de obra empregada nessa obra. Tá? O quarto passo, se é uma obra que está iniciando, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o acompanhamento mensal dessa obra, né, gente? O que a gente faz? A gente faz os lançamentos lá dentro do E-Social, faz todos os cadastros dos clientes, né? Faz o cadastro
do cliente, faz o cadastro da lotação tributária, da rúbrica, né, do estabelecimento obra, do trabalhador sem vínculo. A gente faz o lançamento mensal, né, da folha, conforme a necessidade da Receita Federal. Então a gente lança esses valores lá, a gente faz a vinculação dessa mão de obra ao CNO do proprietário, né, a gente vincula a mão de obra ao CNO e automaticamente quando a gente lança as remunerações lá dentro do E-Social, o que acontece? Automaticamente essa mão de obra, esse valor cai lá para o CNO do cliente e automaticamente vai gerando crédito, que é o que vai abater o imposto lá no final. Então a gente faz esse acompanhamento, todos os cadastros, todos os lançamentos, o acompanhamento mensal, todo mês a gente envia a DARF para o cliente, né? Então esse é o quarto passo, é o acompanhamento. Se for uma obra que já terminou, o que a gente tem que fazer? Se for possível a aplicação do fator de ajuste, se tiver tudo dentro da normativa, a gente faz os lançamentos retroativos de mão de obra. É possível fazer retroativo? É possível fazer retroativo, tá certo? Então a gente faz, o quarto passo basicamente é trabalhar dentro do E-Social e vincular essa mão de obra ao CNO do cliente para gerar crédito para a obra dele, tá certo? O quinto passo é o quê? Depois que está tudo lançado, a obra está chegando ao fim ali, né? Está finalizando, quando o cliente nos envia o ABITS, o que a gente faz? A gente faz a famosa aferição de obra, né? O que é aferir a obra? A gente simplesmente faz a conferência final da obra, né? A gente confere tudo que é lançado, né? A gente bota a data de término da obra lá dentro do sistema do ECAC, a gente vê se as mãos de obras lançadas, né, entraram como crédito lá no cliente. Então a gente faz essa aferição final, a gente envia essa declaração, né, a aferição é nada mais do que uma declaração, a gente envia essa declaração para a Receita Federal, né, e aí tem duas situações, né, ou se é uma aferição indireta, que não existe a possibilidade de aplicação de mão de obra, a gente já emite a DARF para o cliente, né? O que é a DARF? Né? O imposto a ser pago de INSS de obra. Né? O cliente, no momento que a gente encerra, o cliente já sai com o boleto a ser pago. Né? Ou então a gente consegue depois fazer o parcelamento desse débito para o cliente. Então, o quinto passo é fazer a aferição. Né? No momento que a gente encerra essa aferição da obra lá na Receita Federal, automaticamente esse CNO é encerrado. Tá certo? Então essa obra fica encerrada. E o sexto passo, o que é, Celso? O sexto passo é emitir a certidão negativa de débitos, ou seja, depois que o cliente fez o pagamento para a Receita Federal, a gente consegue emitir uma CND, que é uma negativa de débitos, dizendo que o cliente não deve nada para a Receita, né? Ou, num caso de um parcelamento, a gente emite uma CPND, uma positiva com efeito negativa de débitos. Tá? Legalmente, as duas têm o mesmo efeito, tá? É só o nome bonito que muda, negativa para positiva com efeito de negativa. Tá? Mas legalmente, as duas certidões servem para o cliente ir lá, averbar o imóvel lá junto ao registro de imóveis. As duas certidões são, com certeza, aceitas, tá certo? E no momento que a gente emite a CND ou a CPND, automaticamente a obra do cliente já está encerrada e se encerra o processo junto à Receita Federal. Seguindo esse passo a passo, a gente tem uma obra totalmente regularizada junto à Receita Federal. Agora, o que eu quero enfatizar aqui? O que é importante? É importante tu ter um acompanhamento de alguém que entenda do assunto, alguém que estude isso, que viva isso, que faça isso para demais clientes. Por quê? Porque qualquer dado que tu colocar errado, lá no CNO, por exemplo, que é o passo lá inicial, vai interferir diretamente no cálculo, no valor que tu vai pagar no INSS da tua obra. Se tu cadastrar algum dado errado, né, tu pode estar pagando imposto a mais, a maior, sem necessidade, ou de repente tu pode estar até fazendo uma fraude fiscal, meio que omitindo alguma coisa que tu teria que ter cadastrado lá e que tu não cadastrou. Então, o acompanhamento, né, de um profissional que saiba exatamente o que está fazendo ali, que possa te auxiliar do início ao fim, é extremamente importante para tu garantir a maior economia possível e principalmente, né, garantir que a aferição seja feita de maneira séria dentro dos critérios da Receita Federal. Então, deixa eu te convidar, né, se tu quiser conhecer o nosso trabalho, por favor, o nosso WhatsApp está aqui e eu tenho certeza que eu posso tentar te dar
a melhor orientação possível para que tu consiga reduzir o teu INSS de obra. Eu aguardo o teu contato e a gente fica aqui até a próxima semana, até o próximo vídeo. Muito obrigado, um abraço, uma excelente semana para nós.